participantes e vocês que nos assistem. Sou o Ricardo Pontes, presidente da FUNCEF, e venho aqui apresentar nosso resultado de 2022. Neste primeiro vídeo, o diretor Rogério Vida apresentará uma visão geral sobre o ano da Fundação. A ideia é reforçar cada dia a transparência e o diálogo na gestão da FUNCEF. Em seguida, vocês poderão acompanhar os vídeos específicos sobre os resultados de cada plano. Confira na nossa playlist dos resultados de 2022 e deixe aqui o seu comentário. E agora, como falei, para apresentar, convido meu amigo Rogério Vida. Rogério, Presidente, tudo bem? É com você agora. Olá, participante. Eu, Rogério Vida, diretor de Administração e Controladoria, convido a todos, neste momento, para assistir conosco à apresentação de alguns números do nosso balanço, do resultado da FUNCEF do ano de 2022. Quero compartilhar com vocês números que são importantes para o resultado que apresentamos no ano passado. Vamos então? Essa síntese dos números, a gente traz os números mais importantes que podem e que geraram o impacto no nosso balanço. Bom, nós começamos então com os recursos garantidores para pagamento de benefício. A FUNCEF fechou o balanço de 2022 com 94 bilhões 790 milhões em ativos. Isso é muito importante. Esse recurso foi acrescido em função dos resultados dos investimentos que cresceram em relação ao ano de 2021, 31%, gerando um incremento no nosso saldo de 9,67 bilhões. Também é importante frisar que temos 14,5 bilhões em títulos públicos adquiridos nos anos de 2021 e 2022, fazendo com que a nossa carteira fique uma carteira mais estável, com títulos públicos também gerando resultado acima da meta atuarial estabelecida para os nossos ativos. Outro número importante foi a redução na contribuição extraordinária do REG Replan não saldado. Essa contribuição chegou a 42%. Tivemos também um superávit consolidado nos três planos de 1 bilhão 280 milhões. Este superávit teve a participação significativa do REG Replan não saldado, em função da aplicação da CGPAR 25. Tivemos um retorno na nossa carteira imobiliária que supera a meta e o CDI. Esse retorno foi de 13,66%. Esse é um retorno que, historicamente, a gente tem algumas dificuldades de superar a meta em função da nossa carteira imobiliária. Podemos considerar que é extremamente adequado, principalmente porque levamos em conta alguns imóveis que foram vendidos no ano e ajudaram a completar esse resultado. Esses imóveis que foram comercializados têm a ver com a política de desinvestimento imobiliário que foi adotada em função da legislação prever que os fundos de pensão precisam desimobilizar até o ano de 2030. Outro número importante para nós é a redução na taxa de administração em 20%. Nós tínhamos uma taxa de 0,10, passamos a cobrar em 2023 0,08. Recebemos também 379 milhões em títulos e precatórios do governo federal. Esse recurso vem de uma ação que vinha rolando há anos e que no ano passado foi decidido e passou a incorporar também o patrimônio da FUNCEF nos nossos ativos. Já a rentabilidade consolidada de todos os planos, ela é de 11,28, superando, portanto, a nossa meta atuarial, que era de 10,7 ao ano. Na renda variável, também temos um resultado significativo. Apesar de que a renda variável foi um dos fatores que prejudicou a nossa rentabilidade,
Quando pegamos o índice IBRX, que é o nosso índice de referência dos nossos maiores fundos de investimento referenciados, nós tivemos uma rentabilidade que supera o IBRX. E mais à frente um pouco a gente traz esse percentual. Então, para fechar esses grandes números da Fundação, nós trazemos aqui 5,42 bilhões, que é o valor que pagamos referente aos benefícios aos assistidos. Então, são números que a gente apresenta que trazem para nós mais uma vez a consolidação da nossa fundação, da nossa FUNCEF, como o terceiro fundo de previdência do país. Previdência fechada. Bom, pessoal, vamos tratar então da nossa rentabilidade por segmento de recursos investidos. Na renda fixa, nós tivemos uma rentabilidade de 11,55%. Na variável, como eu disse anteriormente, apesar de termos superado o IBRX, apresentamos uma rentabilidade de 6,17%, portanto, abaixo de nossa meta atuarial. Nos investimentos estruturados, houve uma perda de 0,08%, também significativamente abaixo. Já nos investimentos imobiliários, recuperamos 13,66%, incluindo aí, como eu disse anteriormente, as vendas dos imóveis que já ocorreram no período de 2022. Temos também as operações com participantes, que renderam 12,61%, e outros investimentos, 35,26%, aí, notadamente, aquela operação citada de precatório que foi recebido em função da ação judicial. A nossa meta atuarial para o período é INPC mais juros, que equivale a 10,7% no ano de 2022. Vamos então fazer aqui uma comparação do ano de 2021 com o ano de 2022. Nós tivemos a inflação em 2021 praticamente o dobro de 2022. Em comparação com a taxa Selic, o ano de 2021 perde consideravelmente para 2022. Porém, o desempenho da Bolsa, que em 2021 havia sido negativo, torna-se positivo, porém ainda abaixo daquilo que se espera em termos de meta atuarial. Podemos ali então verificar que o desempenho do IBRX 100 foi 4,02 e nós apresentamos na tela anterior exatamente o nosso desempenho na renda variável de 6,17, o que vem a corroborar com o que eu já havia dito anteriormente. Nossa meta atuarial, então, de 2021, que era 15,12, cai para 10,7 e no resultado dos investimentos a gente supera a nossa meta atuarial. Importante então vermos aqui a nossa rentabilidade por plano. O Reg Replan, que é o nosso plano maduro, nós tivemos uma rentabilidade 12,08, nós tivemos no saudado 11,47, no novo plano 9,79, no REB 9,76. Aqui, tanto no novo plano quanto no REB, vale esclarecer que são as duas modalidades de planos que temos, que é o CD e o BD. Todos os dois têm duas modalidades. O plano CD é aquele que está em fase de acumulação de recursos e o BD já está na fase de recebimento de aposentadoria. São aquelas pessoas que já aposentaram. Qual a diferença entre um e outro? A carteira do BD é extremamente conservadora e a gente vai ver mais à frente quando falarmos de investimento. Ela é uma carteira bastante centrada em títulos públicos. Portanto, aqui a gente traz a rentabilidade média entre os benefícios BD e CD. No caso do contribuição definida, que é o CD, na fase de acumulação nos dois planos, a gente tem uma rentabilidade abaixo da meta atuarial, exatamente em função da carteira que ainda carrega papéis de renda variável, fazendo parte dos nossos fundos de renda variável. Então, o impacto daquele resultado do IBRX, com toda certeza, traz para esses dois planos essa rentabilidade que foi colocada, então, abaixo da meta atuarial. Lembrando sempre que a nossa meta é 10,7
E como comparativo, a gente teve um CDI de 12,39. Seguramente, se tivéssemos tido uma renda variável dentro da média da renda fixa, seguramente teríamos aí um resultado que superaria, inclusive, o CDI. É importante também falar dos recursos garantidores dos planos, né? Nós temos aqui um consolidado dos recursos da FUNCEF, que de 2016, da ordem de 56 bilhões, caminha ano a ano até 2022, da ordem de 94,7 bilhões. Esses são, então, os recursos que garantem a aposentadoria, oriundos através do saldo existente em cada plano. Importante frisar ali que de 2021 a 2022, nós tivemos um crescimento de 10,3% nas nossas reservas. Agora vamos trazer aqui o quadro, já consolidando os resultados, trazendo para o equilíbrio técnico que tem a ver com o resultado da aplicação financeira e principalmente o resultado dos exigíveis dos planos, porque é o que interessa a nós em termos de resultado financeiro para verificar se o plano está adequado às suas necessidades ao longo do tempo. Na primeira faixa temos o Reg Replan saldado. Nosso Reg Replan saldado, ele traz um déficit acumulado em 2021 de 6 bilhões 179 milhões. Né? O resultado do ano seria de déficit ou superávit, no caso foi um déficit, de 161 milhões e 900. Aqui vale uma explicação. Poxa, você vai perguntar para mim, olha, Rogério, nós não superamos a meta atuarial? Você não apresentou agora mesmo a informação de que os planos, a rentabilidade superou a meta de 10,7%? É fato, superou a meta de 10,7%. Porém, aqui, quando a gente traz para dentro do plano, a gente enfrenta os passivos atuariais, as questões de ações na justiça. E este, então, é o impacto que nós tivemos quando você traz à contabilidade do fundo os passivos previdenciais. No caso, principalmente do Reg Replan saldado, a gente teve algumas contabilizações, sobretudo as provisões para pagamento do IPAC 7080, que é aquele processo que tramitou e que vem tramitando na Justiça em alguns casos, já com alguns acordos realizados, das mulheres que foram contratadas antes de 79, que trouxeram, então, aquela situação de equiparação do tempo de serviço, que era calculado de uma forma e passou, a partir de definição do STF, sendo calculado equiparando-se com o tempo dos homens. Isso traz, então, essa diferença que gera esse déficit. Se considerarmos todo o nosso contexto do volume de ativos da nossa fundação, é um déficit relativamente pequeno. Não queríamos nenhum, mas então esse nosso déficit é impactado em função dessas ações. Assim, somamos, no ano de 2022, um déficit acumulado de 6 bilhões 341. Aqui a gente vem com uma situação que é colocada ano a ano, que é uma preocupação de todo participante. Será que teremos novo equacionamento? Não teremos novo equacionamento? A legislação permite que se faça um ajuste contábil, que é chamado ajuste de precificação. O que é o ajuste de precificação? O ajuste de precificação é o resultado da aplicação de títulos públicos que são levados ao seu vencimento, ou seja, levados e marcados na curva, e que só podem ser resgatados no vencimento. Como são títulos públicos e é risco soberano, é considerado que a rentabilidade dele é garantida. Então, essa rentabilidade referente ao período é lançada ali para trazer a possibilidade de equacionamento ou não. Quando a gente tem, então, um resultado positivo do ajuste de precificação da ordem de 3 bilhões e 900 milhões, nós temos um ajuste técnico de 2 bi e 400, que é o 6.300 negativo mais o 3.900. Você fica, então, com uma situação de déficit
para efeito de equacionamento ou não, de um saldo de 2.400 negativo, que, trazido ao limite técnico, que é 5 bilhões 198, nos deixa de uma forma tranquila em relação ao equacionamento. Não estou aqui dizendo que é tranquilo em relação ao déficit, que déficit não interessa a ninguém e nenhum de nós quer. E estamos buscando cada dia a sua reversão, com uma série de ações aqui na Fundação. Mas com relação à dúvida do participante, que principalmente no final do ano passado era muito forte se haveria ou não equacionamento, isso está tranquilo e o limite que está posto do equilíbrio técnico ajustado nos coloca com essa tranquilidade em relação ao um novo equacionamento. Pois bem, no caso do não saldado, nós tivemos ali trazendo um déficit de 627 milhões, porém há uma situação diferenciada, que é um superávit de 1 bilhão 395 milhões no ano, ocasionado principalmente pela aplicação da CGPAR 25. É o normativo que tivemos que aplicar por determinação legal. Todos conhecem, já ouviram falar da CGPAR 25. Ao aplicar a CGPAR 25, há uma redução significativa do déficit, trazendo a contabilização do déficit de 2022 para 434 milhões negativos. Quando trazemos o ajuste de precificação e o ajuste desses títulos aqui no não saldado, ele é bem superior ao valor negativo, faça o ajuste contábil apenas no negativo, para se ver se há possibilidade de equacionamento ou não. Assim, você zera o resultado, enquanto para se ter um equacionamento, um novo equacionamento no não saldado, precisaríamos ter uma situação de um equilíbrio técnico acumulado de 2022 de 517 milhões negativo. Portanto, também não haverá e não há expectativa de haver novo equacionamento. No caso do novo plano consolidado, que é BD e CD, nós viemos trazendo um resultado negativo de 188 milhões. O ano tem um superávit de 32 milhões, o que leva o equilíbrio técnico para 156 milhões negativo, e ao aplicar o ajuste de precificação, a gente fica positivo, podendo ter um negativo de 254 milhões, até 254 milhões, para se aplicar um equacionamento. E no REB, também consolidado, já era um resultado positivo de 15 milhões e 300, nós tivemos um resultado positivo de 11 milhões e 19 mil, levando o seu saldo do equilíbrio técnico para 26 milhões, e no ajuste de precificação ainda traz um resultado positivo de 79 milhões, o que coloca o REB numa situação bastante tranquila também. Portanto, o novo plano IREB em situação positiva, bastante tranquila em relação ao equacionamento. Essas informações são um resumo de todo o resultado dos planos, que são, de fato, extremamente interessantes e necessárias para que o participante possa entender todo o resultado do plano. Nós agora vamos trazer para vocês o gráfico do equilíbrio técnico em relação à reserva matemática. Esse gráfico ele complementa a tela anterior apresentada no que se refere aos limites para o equacionamento. Quando a gente trabalha as barras, a azul refere-se ao ano de 2021, a laranja refere-se ao ano de 2022 e a linha pontilhada se refere ao limite máximo que nós podemos ter que suporta até o não equacionamento. Portanto, podemos concluir que no REG Replan saldado tivemos uma redução significativa do déficit, porque tínhamos um limite que ocupávamos de menos 4,08 em 2021 e reduzimos esse limite para 3,67 em 2022. Lembrando que poderíamos chegar até um resultado negativo de 7,86. Isso ocorre no caso do REG Replan não saldado, já em função daquelas explicações que fizemos, a situação do não saldado muda consideravelmente de um ano para o outro em função da aplicação da CGPAR 25. No caso do novo plano e do REB, nós temos a situação que é positiva,
tivemos então uma tranquilidade ainda maior, porque apresentamos um resultado positivo, enquanto poderíamos ter até 7,57 e menos 6,37 para atingirmos o equacionamento, pois estamos então numa situação bastante confortável nesses dois planos. Esses são limites colocados pela resolução CNPC 30, que está em vigência, que trata dos volumes e valores para se chegar a um novo equacionamento. Agora vamos falar de uma coisa que é extremamente importante: despesas administrativas. A gente traz aqui agora um quadro com um resumo dos impactos das nossas maiores despesas e vale a pena tratá-los de forma a conhecer a história desse processo. Temos então as mais significativas ali que poderemos considerar: pessoal e encargos, serviços de terceiros e tributos. As demais são, de uma certa forma, dentro dos números da FUNCEF, menos significativas. Eu acho que dá para a gente tratar essas três e trazer as informações no que se refere a ela. No quadro total, nós temos um crescimento das despesas de 5,57%, pois eles estão abaixo do INPC, que é em torno de 5,90%. É importante lembrar que pessoal e encargos, que é a nossa maior despesa, nós tivemos uma variação positiva de 4,48%, portanto, bem inferior à inflação do período. Uma segunda despesa que eventualmente pode saltar aos olhos por causa do seu percentual, que impacta 401% de crescimento, nós precisamos explicar. Ela se refere a viagens e estadias. Nesse caso, nós tínhamos em 2021 ainda a vigência da pandemia, que era muito forte. Em 2022, são retomadas as ações de viagens, de treinamento, de visitas a associações feitas pelos diretores para palestras, para informações, e também as viagens do nosso corpo técnico que fazem as avaliações, as diligências nos nossos gestores de investimento, e que isso, com toda certeza, é um grande diferencial para a segurança da decisão de onde investirmos os nossos recursos. Só depois dessas avaliações, dessas visitas, é que são tomadas as decisões na escolha dos agentes que cuidarão dos nossos recursos. Portanto, como tivemos praticamente sem uma atuação de viagens no ano de 2021, há sim um impacto significativo na medida em que nós retomamos em 2022 o nosso funcionamento normal. Há que se resgatar aqui serviços de terceiros, que é uma despesa em 2021 significativa e que em 2021 ela cai. Isso tem a ver com as empresas que prestam serviço para nós, terceirizados, tem a ver com a gestão que estamos fazendo desses contratos, reduzindo então em 10,35%. E chegando a tributos, que tem a ver com a nossa arrecadação, um crescimento acima da inflação, porém, esse a gente não controla porque tem a ver com questão legal. O que eu entendo que nós podemos ter em mente, mais uma vez, é que as nossas despesas estão crescendo abaixo da inflação. E isso demonstra, mais uma vez, a preocupação da diretoria da FUNCEF, das instâncias de governança da FUNCEF, com os nossos custos, e demonstra que a gestão está adequada à nossa necessidade de, a cada ano, reduzir as nossas despesas. Esse gráfico pode nos dar uma ideia bastante interessante do quadro, e isso traz, de fato, a explicação. Se buscarmos ali, primeiro ano da avaliação aqui, 2015, nós temos uma variação acumulada da despesa no período, comparando com o INPC. A linha laranja é a despesa, é o INPC do período, e a linha azul é a despesa. Portanto, quando você verifica essa curva, a gente vê que há um distanciamento significativo entre o crescimento do INPC e o crescimento das nossas despesas. Temos ali, no ano de 2022,
praticamente 31 pontos percentuais de distância entre o crescimento da inflação e o crescimento de nossa despesa. Está aí, então, provado que as medidas administrativas tomadas e as medidas de gestão tomadas para a gestão da Fundação estão se tornando cada dia mais consolidadas e mais adequadas. Bom, vamos trazer aqui custeio administrativo. Isso tem a ver com o resultado no nosso bolso, né? Porque é dos saldos e das contribuições que são retirados do custeio administrativo. Trazendo de 2016 para cá, nós partimos lá, no caso do participante, o custo por participante, e no caso de participante ativo ali, né? E aqui aposentados e pensionistas. A gente vê a queda significativa de 4,25 de taxa de custeio em 2016 para 2,95 em 2022, enquanto que o aposentado, o assistido, sai de 1,80 e chega a 1,10 também em 2022. Uma queda consistente nos dois casos e em todos os anos, mostrando mais uma vez austeridade na gestão dos recursos do participante conosco. Aqui, então, encerramos a apresentação dos números macro que trouxemos para vocês sobre o nosso balanço em 2022. Nesse vídeo, você teve uma visão geral do resultado da FUNCEF em 2022. Se você quiser saber mais, acesse os vídeos dessa playlist e confira os resultados por plano. E não esqueça de deixar os seus comentários, críticas e sugestões para que a gente possa melhorar cada vez mais a divulgação dos nossos resultados. Muito obrigado!